Olá, sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio do podcast Cinecast, crítica de cinema para iniciantes. Aqui para a gente aprender um pouquinho sobre crítica de cinema de uma forma bem simples, bem divertida. Eu conto aqui com a participação da Jorge Sinara, mais uma vez, obrigado. Obrigada. E o João Dornelles. João, Olá, muito obrigado pela presença, tá? Lembrando que esse podcast foi fomentado pelo edital da Lei Paulo Gustavo, da Secult Goiânia, edital 003 de 2023. Era para mim te apresentar, mas eu prefiro que você se apresente porque você faz tanta coisa. Eu sei que você é diretor de fotografia, diretor, roteirista, já atuou também como ator e ainda é um estudante de cinema lá na UEG, não é isso? Isso mesmo, parece que tem muita coisa, né, que acontece. Mas eu sou o João, eu gosto de me apresentar de uma forma diferente. Eu sou o João, sou cria do Cerrado, Goiano, filho da Dona Lena, lá de Itaberaí. Ela me deu essa vida que eu tenho, essa pessoa que eu sou, a força que eu carrego, é graças a elas que me deu esse estudo e que me faz chegar aqui ocupando todas essas cargos e funções assim que tem na minha vida, né? Sou formado em turismo pela UEG também. Fiz um mestrado em geografia lá na cidade de Goiás e agora eu tô cursando cinema aqui na UEG, cria oficialmente da UEG. Muita coisa que você faz assim e tal. E assim, a gente tem essa coisa no audiovisual, né? A gente se multiplica e faz várias funções, né? Principalmente nas produções menores que não são, essas produções de estrelas e tal, mas que tem uma qualidade enorme. Muita criatividade, Muita né? criatividade, com pouco recurso, mas a gente se vira e está fazendo um trabalho de qualidade, né? E hoje a gente vai falar sobre a parte da montagem, que é uma parte assim que fica meio esquecida. O grande público não observa muito essa parte da montagem. Exato. E no contar da história, né, é uma parte fundamental. Como que é para você assim, essa coisa da montagem, que as pessoas não observam tanto, mas como que é para você assim, acompanhando o que está a narrativa, mas dando uma dinâmica, né, para essa narrativa, para o público entender até o contexto da história. Como que é isso pra gente? Olha, pra mim, assim, essa questão da montagem me pega muito porque eu gosto muito de fazer isso. Porque é a forma como eu vou contar essa história. Porque vai depender de mim montar todo esse filme, a escolha dos planos ali, fazer os cortes e como pensar essas cenas, como elas vão aparecer, de que forma elas sendo vistas, causam uma impressão e de uma outra forma como causaria isso também. Então, se liga muito na construção dessa narrativa cinematográfica, né? Fazendo essa ligação com o roteiro, com a direção, a proposta que a direção tem sobre isso. Não tira também a autonomia do montador, né? Ele te entrega ali algumas versões de alguns planos da cena, como pode ficar, e a que mais condizem ali com o roteiro, eu acho que fica legal, sim. É muito bom fazer a montagem, porque você dá vida ao filme. É onde você pega os planos e coloca ali na sua timeline e você começa a vislumbrar, a enxergar essa narrativa, né? De uma forma muito criativa, porque a gente tem muita liberdade nesse momento da montagem em fazer essa criação, assim. E assim, eu acho que a função do montador, do editor, vai além dessa coisa da criatividade, porque tem muita coisa que acontece de erro para quem não está no set, tudo acontece vários erros, né, durante as filmagens, e cabe a nós, que eu também sou editor e montador, né, mascarar isso aí, vamos dizer assim, dar um contexto para a história, tirando esses pequenos erros, né, muitas vezes são necessárias a gente fazer essa intervenção. E tem que ter uma autonomia também, né? Sim. Então tem vários filmes que foram feitos de forma que o público não imagina. Então são cenas, por exemplo, do filme Tubarão, que foram feitas indoor, né? Em piscinas e tal. E aí aquela montagem tem que fazer parecer que aquela sequência está no mesmo lugar, né? Assim como também, por exemplo, filmes que têm outros elementos naturais, né? Vários filmes de suspense, por exemplo, tem pássaros, corvos e tal. Então acontecem coisas assim
que o montador vai ter que, entre aspas, dar um jeito, né? Sem perder Tudo aquele resolve contexto, na pós, né? sem perder o contexto da história que está sendo contada para entendimento do público. Né? Porque o público é que vai receber aquela mensagem. Então, se ela for feito o corte, for feita a edição de modo inadequado, vai alterar o resultado final do que está no contexto do roteiro. E assim, sobre essa autonomia de fazer esses pequenos reparos no produto final. É muito trabalhoso, você tem que entender a cabeça do diretor, às vezes leva a bronca do diretor, não podia ter cortado isso, né? Mas como que é essa coisa, assim? Tem um termo que eu gosto muito de utilizar, que quando o filme chega na ilha, bem-vindo à Ilha dos Milagres, né? Porque a gente vai resolver isso na pós. Mas tem que ter, sim, essa ligação ali com o diretor, mas também tem que expor o seu ponto de vista, né? Enquanto editor-montador, o que você acha que é melhor ficaria ali, conversar com roteiristas também. Então, acho que nesse momento da edição e da montagem tem alguns conflitos, assim. A gente dá um bate-boca ali com o diretor, mas a gente consegue resolver tudo. Não é muito difícil essa questão de resolver conflito, eu acho, porque para mim é tranquilo, eu sei conversar com a galera de boa e sei muito ouvir. Mas uma coisa que eu não sei é ficar calado também. Eu quero expressar o meu ponto de vista. Vou defender até o fim, porque se chegou na pós para resolver, eu tenho que ter essa autonomia de falar que fica bom e que não fica. É muito importante também, preciso mencionar, a importância do som e da música, da trilha sonora, para dar a unidade. O montador ele tem muitas ferramentas importantíssimas vindas de diferentes áreas. Uma delas é o som. Em Tubarão, por exemplo, sem aquelas duas notas ali, com aquelas duas notas, o tubarão não precisa aparecer. Aquele trambolho dos anos 70 não precisa aparecer. Né? Então, você já vai criando ilusões ali, também com muita ajuda do som, né? Então, queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso. Exatamente. E aqui é uma ligação muito certeira, assim, porque o som, eu gosto muito de também, porque existe esse tipo de montagem também, onde a gente montar em ritmo do som, né? Em ritmo musical, assim. E que condiz tudo, que caminham juntos, assim, e que devem caminhar para esses filmes que expressam o som, né? Tem os filmes silenciosos também. Então, acredito que o som, tanto diegético, extradiegético, a composição da trilha sonora musical, uma trilha sonora original, tudo isso caminha para essa composição do filme. Assim, anda muito como se fosse unha e carne da montagem, assim. Então, acredito que essa questão do som, que liga muito à montagem, eles devem caminhar muito juntos, assim. Que fazem essa ligação da montagem fílmica mesmo, da construção narrativa, e que dá vida, dá gás, dá ânimo, dá sensações e emoções para quem está assistindo. Porque tanto na composição da direção de fotografia, que está fazendo um bom trabalho, montando essa imagem, o som também tem que caminhar junto para trazer essa emoção e essa sensação. Bom, então vamos pensar um pouco mais sobre o som da montagem, pensando na diferença entre o som diegético, que é o som da cena, o universo narrativo, e o som extradiegético, aquela música que está colocada numa cena, ela vem de um outro lugar, fora desse universo narrativo. Como é que é para a montagem usar essas ferramentas do som diegético e do extradiegético? Sim, eu acho que é muito legal a gente usar esse tipo de montagem. Por exemplo, um exemplo. Se você tem sua vizinha barulheira, que bota uma Marília Mendonça tocando, e você está ouvindo na tua casa, ela é uma música extradiegética, que está entrando no seu cenário de vida. E no filme é isso também. A música que toca do lado de fora, onde o personagem não está vendo, a atriz não está vendo, é esse som que entra na ambientação da cena. Ela é chamada como, esse termo técnico, de extradiegética. E diegética é o som que está na cena, está presente na cena, onde que o ator, a atriz está ouvindo ali naquele momento. Se eu estiver aqui ouvindo uma música, que ele é diegético, é esse som que aparece na cena. Então, isso tem que caminhar muito junto com a montagem. Até mesmo para evidenciar os cortes também, né? Os cortes na montagem. Tem sons que antecedem os cortes. Então, esse termo, por exemplo, é
vou citar minha professora Jo, ela fala muito do corte J e o corte em L, por exemplo. O corte em L, por exemplo, a gente se usa o som antecedendo a cena anterior e invadindo a próxima cena. Então isso já nos atrai, nos prende, que a gente já sabe que a cena a seguir já vai ser referenciada a esse som que está vindo. Maravilha. Eu acho que o Rony tinha uma curiosidade a respeito do corte do diretor, não é? Como é que é mesmo, Rony? Sim, porque é o seguinte, o diretor ele tem as preferências dele de acordo com o corte, né? Nem sempre ele está certo, mas ele é o diretor, certo? Então aí o diretor fala para o montador, olha, eu quero o corte assim, assim, assim. E aí às vezes você tá vendo que aquele corte não seria a melhor ideia. Sim. Para aquele contexto, né? Então, como que dá essa mediação, essa coisa assim? E queria só fazer uma observação antes de você responder. Foi muito importante a observação que vocês fizeram a respeito do som, né? Porque todo mundo tá ligado, áudio, visual, né? Então é som e imagem. Então os dois têm que caminhar juntos em sintonia, um complementando o outro. Sem som não tem Sabe? podcast? Sem som não tem podcast, sem Por som não exemplo? tem filme, né? Nem o cinema mudo que se fazia no século passado não era totalmente sem som, porque tinha música de fundo, né? Então é bem importante a gente ter esse cuidado, não só com a imagem tem que ser de qualidade, mas a captação do som, para depois a montagem do som ser também de qualidade, certo? Então, voltando à pergunta, como que é essa coisa, essa dinâmica de intermediar uma outra possibilidade para o diretor, que é o manda-chuva da parada, né? Sim. Para passar para ele que há uma melhor possibilidade de corte ali, tanto do som quanto da imagem, uma melhor possibilidade para contar melhor aquela história. Sim. Esse corte do diretor, assim, na verdade eu meio que faço com que ele não chegue até fazer esse ponto do corte do diretor. Porque eu quero mostrar várias maneiras de cortes e montagens diferentes daquela cena, daquele plano, para com que ele fique sobre a vontade do editor e do montador. Mas quando chega o corte do diretor, é o corte dado, é a última palavra que se dão, mas o corte do diretor é aquele que depois que o diretor assiste a obra, fala assim, não, eu quero que corte aqui, tire isso, para mim não vai... Falando em corte, vamos pro desafio, então, gente? Já. Vamos. Então. Corta para o desafio. Corta para o desafio. Aí, o corte do diretor. Crítica tá de cinema para todos, entendeu? Então, o João vai ter 30 segundos, muito tempo, né? Depois de assistir uma grande obra do audiovisual mundial, que é um meme, que a gente escolheu aqui antes. Ótimo. Então, vamos lá, no calor da coisa, a gente assiste ao meme, daqui a pouco vem o João comentando. Especial montagem, né? Edição e montagem. Fala aí. Ai, 30 gente, segundos. pra mim, assim, isso é incrível, porque eu também tenho um cachorro e eu sei muito bem essa vigarice que eles fazem pra Eu destruir te um entendo. chinelo. Eu te entendo. O grande vilão da vida real é esse cachorrinho. E principalmente Pincher Caramelo ainda, né, gente? Você não sabe se ele é gente boa, se ele é bravo, é tudo misturado. Tá rindo por tudo. Mas também tá comendo teu chinelo. Tem essa coisa do efeito Kuleshov, né? Tem sim. Da ação e a reação, eu tô aqui, ó. Então, antes que todos os chinelos sejam comidos, vamos terminar esse episódio. Vamos terminar. Já tá Bom, acabando, gente, gente. gostaria de agradecer, João, Eu que sua presença agradeço mais uma demais. vez também nesse episódio. Georgia, nossa Obrigada. companheira de todos os episódios, Obrigado. muito obrigado. Agradecer a Thaísa, minha parceirinha de produção, o pessoal do Bold, todo mundo que colaborou de alguma forma para que esse podcast acontecesse. Então, logo a gente está com o nosso 9º episódio e até lá.